Ô, Vina, e falando aí um pouco sobre cobertura jornalística, você falou da questão de apuração e tal. No final das contas, né, cara, mesmo com a opinião forte que você manifestou ali a respeito do Grupo Folha, e eu acho que foi um livramento mesmo você ter ido embora de lá. Mas no final das contas, né, cara, o nosso trabalho, estando nesses meios aí ligados à direita, tem uma diferença do papel que você está cumprindo ali editorial, né? Você está ajudando uma publicação que tem ligação com a direita, algumas até com o próprio fascismo. Mas no final das contas, o nosso trabalho de repórter não muda muito, né, Vina? A gente está aí para fiscalizar, a gente está para apurar, a gente está para contar boas histórias. Você contou muitas boas histórias no Brasil de fato, de pessoas em situação miserável com decisões absurdas da justiça, né? Queria que você falasse um pouco disso também, que você cobriu. Falo sim, viu, Pedro? Até porque essas decisões continuam ocorrendo, né? Isso não é uma coisa que mudou no Brasil daqueles tempos para cá. Infelizmente não mudou. O Poder Judiciário muda a passos de tartaruga. E talvez seja o mais conservador. A gente acha que é o legislativo, mas talvez não haja nada mais conservador do que o conjunto de desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, sabe? Até porque a seleção para esses cargos, a promoção para você se tornar embaixador, você não faz concurso para embaixador, né? Passa por um crivo conservador aqui nesse estado, em que os poderes se mesclaram muito com todo o tempo que o PSDB ficou no poder por aqui, sabe? Olha aí que vergonha, né? Mas, sabe, você disse muito bem, viu, que o trabalho não muda muito. Eu não tenho nada contra, inclusive defendo os jornalistas sérios trabalharem na grande imprensa. Eu que não estava mais com o estômago. Porque ela vai continuar lá, tendo a influência que vai ter. Muito melhor é que tenha repórteres que combatam, que puxem a corda para esse lado, que façam reportagem, que lute com o seu editor para sair. Tem editor bom, tem editor que deixa. Bancam a matéria. Lá no UOL bancaram muita matéria. Tinha um editor, o Mário Rossiti, hoje está no Jornal Estado de São Paulo, que de petista não tem nada, mas gostava de notícia. Gostava de notícia. Ele bancava a mesma matéria, brigava com o chefe, falava, vamos publicar o que o Segala falou, Matheus, tu quer ter um anunciante, não sei o quê, foda-se, vamos. Então, eu defendo, sim, o trabalho da imprensa em qualquer veículo que seja. Uma boa reportagem, não importa a capa, não importa onde ela sai, o que importa são os fatos que ela descobre, né? Descobre no sentido de trazer à luz, né? Às vezes, um documento público, que é público. Você descobre algo que está lá, ninguém lê o Diário Oficial, né? Ninguém lê, ninguém tem obrigação de... Então, ninguém fica fuçando nos escaninhos das prestações de contas dos deputados, são dados públicos. Então, é possível descobrir coisas entre dados públicos, né? E dá para fazer isso na grande imprensa também. Agora, esse caso, né, Pedro, ele não é único, mas foi um dos mais revoltantes, Aconteceu em Minas Gerais, e é tão emblemático, né? A gente estava fazendo uma live com o Pedro Serrano hoje, não é verdade, Pedro? No DCM? Estávamos, hoje mais cedo. E ele estava falando sobre a saúde do Bolsonaro, que se tiver risco, ele tem que ficar em prisão domiciliar, acima do Código Penal. É verdade que acima do Código Penal, é verdade que ele deveria. Mas se você vai olhar nos presídios, o tanto de gente, o tanto que tem de óbito lá, porque pessoas que foram presas com 40 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína, que estão lá presas com problemas de saúde, acabam vindo a óbito sob a tutela do Estado, e a família não ganha R$1 de indenização. Então, sim, a gente vai falar que o Bolsonaro, se tiver com problema de saúde, deve ficar em prisão domiciliar? Deve. Mas a gente tem que saber. A gente está defendendo que ele fique em prisão domiciliar, como o Serrano fez hoje, porque é um grande garantista, porque ele quer ver a letra da lei. A gente deve saber. A gente está defendendo isso, mas a gente tem que saber. Há milhares de pobres que não estão tendo observados esse direito, e a gente não está falando nada, senão a gente também ia ficar falando isso todo dia, porque essa é a realidade. Então, é uma coisa que eu digo também. Pior do que uma lei que não é cumprida, é uma lei que é cumprida apenas para parte da sociedade. Seja uma lei que confere uma punição, como, por exemplo, as pedaladas fiscais, que todos os governadores faziam, assim que o Temer entrou, ele legalizou de vez, mas só foi observada a lei uma vez, se é que foi pedalada mesmo, para a presidenta Dilma. Então, pior que uma lei que não é cumprida, é uma lei que é cumprida por ocasião. Então, a gente vai soltar o Bolsonaro, vai deixar todos os outros presos morrendo lá, que deveriam ter prisão domiciliar, porque o judiciário não solta pobre porque ele está para morrer. Não solta. E nem indeniza a família se ele morrer de uma doença besta por infecção hospitalar nas merdas de enfermaria que tem nos presídios.
e por que devolver ele para aquela cela fétida e imunda, com uma feridinha desse tamanho, que virou uma grande infecção. Isso a gente tem que ter consciência. Esse caso é um caso desses. Poxa, o Flávio Bolsonaro, quanto dinheiro que esse cara não tirou dos cofres públicos, né? Eu fico pensando, contando todas as rachadinhas, para comprar todas aquelas mansões de dinheiro vivo, né? Esse senhor era um cara, esse caso do Brasil de fato, era um cara em Minas Gerais, se você quiser botar agora de novo. Olha lá. Ele foi a um supermercado e pegou 2 steaks de frango. O valor era R$ 2,69. 2,69. No dia 17 de abril de 2007, né? 2,69. Na tentativa de furtar. Era R$2 cada, desculpa. Era R$2 cada, dava R$4 tudo. Na tentativa de furtar. Note que ele pegou steak de frango, era uma das coisas mais baratas que tinha lá, de carninha, de proteína, né? Essa ultraprocessada carne de frango aí, com os restos que fica grudado no osso. É assim que é feito isso, né? Steak de frango. E foi essa que ele roubou, ele não roubou picanha, né? Roubou não, tentou furtar. Porque ele não conseguiu, além de tudo. O segurança pegou ele antes, mandou ele devolveu na hora. Falou, posso ir embora? Não, chamou a polícia. Chamou a polícia foi. Levou ele na delegacia de polícia. O delegado instaurou um inquérito. Indiciou o cidadão. Concluiu um relatório final. Enviou o relatório final ao Ministério Público, aconselhando orientando o Ministério Público, né? O resultado do relatório final é, sim, este homem cometeu furto, ele deve ser processado e preso. O Ministério Público acatou. O Ministério Público acatou a decisão. Acatou a decisão do senhor delegado de polícia e denunciou. Denunciou rapidinho, viu, Pedro? Não deu 2 meses que o cidadão tinha feito essa tentativa de furto, ele já foi denunciado. Quanto tempo a gente não esperou o Gonê denunciar o Bolsonaro? É isso que eu ia falar. A gente fala, eu entendo o que o Serrano fala, a questão da garantia, da legitimidade do processo, tudo certo. Mas esse homem ali não teve direito à ampla defesa, não teve direito a defesa nenhuma, né, Vida? Veja, então o Ministério Público denunciou. Na medida que o Ministério Público denuncia, para você abrir um processo, a pessoa tem que ter advogado. Obviamente, ele não tinha dinheiro para advogado. Ele não tinha dinheiro para comprar 2 steaks de frango. Ele não tinha dinheiro. Ele tinha fome. Fome ele tinha. Dinheiro não. Então, quem foi defender foi a Defensoria Pública. Claro. A Justiça de Minas Gerais acatou a denúncia. Imediatamente tornou réu o cidadão. Tornou réu. A Defensoria Pública ficou maluca. Falou, escuta, vocês nunca ouviram falar de furto famélico? De bagatela? Do princípio da insignificância? Nunca ouviu? Nunca ouviu falar? Não adiantou nada. O juiz de primeira instância falou, ele é réu, vai responder o processo. A Defensoria Pública, então, veja, quem já trabalhou para prender o cidadão. O policial militar, que foi, gastou algumas horas lavrando flagrante na delegacia de polícia. O delegado de polícia instaurou inquérito, indiciou, ouviu testemunhas, escreveu um relatório final e enviou ao promotor de justiça. O promotor de justiça leu, escreveu uma denúncia e levou a denúncia à Justiça de Minas Gerais. Um juiz de uma vara, de uma comarca do interior de Minas, debruçou-se sobre o assunto, horas, leu, acatou a denúncia, convocou testemunhas, convidou os dois lados a produzirem provas documentais, periciais e testemunhais. A Defensoria Pública, já que o cara não tinha dinheiro, só tinha fome e precisava ser processado, também foi trabalhar. Leu tudo, contestou, o juiz disse não. Aí a Defensoria Pública apelou para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. Então foram os doutos desembargadores de Minas Gerais decidir se aquela palhaçada continuava, decidindo que sim, que tinha que ser processado por furto, não podia dar mau exemplo. Não podia dar mau exemplo, Pedro. Vai que todo mundo sai entrando no supermercado e roubando coisa de R$4 e vê que é solto? Ferrou, né? Poxa vida. Detalhe que ele não conseguiu, né? Imediatamente voltou às prateleiras para a venda, aquele produto. Sequer ficou mais de 10 minutos em refrigeração. Os doutos desembargadores falaram, continua réu. A Defensoria Pública voltou a trabalhar, levou o caso até essa senhora aí embaixo, Pedro. Dá uma descida. O ministro, né? Naquela foto.
Olha aí. Chegou nesse senhor, esse senhor que, se não me engano, até se formou na Universidade de Brasília, fez mestrado e doutorado no exterior, voltou, prestou concurso e é ministro do STJ. Teve ele que se debruçar também. Os rapazes que ganham 41 mil reais por mês, os desembargadores vão ganhar mais que os penduricários. Esse só o salário já é 41 mil reais. Teve que se debruçar sobre os 4 reais do rapaz do interior de Minas que estava com fome. Precisou ele, depois de 3 anos, Pedro, 2, 3 anos, sai na matéria, não lembro exatamente se 2 ou 3 anos, encerrar esse processo e dar uma bronca em todo mundo. Tem um trecho da bronca aí, entre aspas, Pedro, você não quer dar uma lida, não? Porque ele resume Vou muito ler bem. aqui, ó. Nas palavras proferidas foi em 2021, acho que foi 4 anos depois do início, né? Foi 2017. 2021? 2021. No dia 7 de junho de 2021, vou botar até zoom, tá? Meu Deus, 2021 então. foi muito depois. Precisamente Muito às depois. 8h05, a Corte Superior Brasileira finalmente proferiu a decisão definitiva sobre o caso. Com base no princípio de insignificância, a partir daquela data, mais de 4 anos após a sua abertura, restou extinto o processo contra Carlos René Francisco Hipólito, que deixou de responder na justiça por alegadamente motivo de fome, tentar furtar 2 steaks de frango no dia 17 de abril de 2017. Era 17, então foi importante. Foi 2017. Nas palavras proferidas em decisão judicial definitiva pelo ministro relator Rogério Chieti Machado Cruz, o valor ínfimo dos bens furtados, R$ 4,00, não alcança o patamar que evidencie lesão ao bem jurídico tutelado. Neste ponto, ressalto que os bens foram restituídos à ofendida. Resta a percepção... Ofendida é o supermercado. É o supermercado, né? Resta a percepção de que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o seu judiciário se houveram com excessivo rigor e se afastaram da jurisprudência remansosa nos tribunais superiores para levar adiante um processo criminal de tão notória inexpressividade jurídico-penal. Você vê, Pedro, isso aí é uma forma de corrupção. Porque olha quantos milhares de reais e de punitivismo, né? Foram para o ralo. Exato, de punitivismo. Porque a hora de cada um desses profissionais que eu falei, policial militar, investigador, delegado de polícia, defensor público, promotor público, juiz, desembargador, ministro do STJ, quanto a gente não gastou de dinheiro que custa as horas de trabalho dessas pessoas todas para mover todos, oficial de justiça, serventuário da justiça, todo mundo, isso é uma forma de corrupção, é uma forma de jogar dinheiro brasileiro pelo ralo. Então, esse é o judiciário que a gente tem para pobre. Então, eu fico muito, eu gosto, sou garantista, eu gosto muito que a gente tome cuidado com o Bolsonaro. Não, vamos manter os direitos deles, não vamos ser punitivista com eles. Mas olha que é submetido o pobre brasileiro. Às nossas custas, submetem o pobre brasileiro a isso às nossas custas, com o nosso devido imposto. Então, sabe, eu tenho sempre um pouco de cuidado antes de olhar para o Jair Bolsonaro e achar que ele é um coitadinho, que a gente tem que tomar muito cuidado para que todas as garantias constitucionais funcionem com ele, porque não funcionam no Brasil. Não acho que deveria começar com ele, devia começar com gente que nem o senhor José, que estava com fome e tentou furtar e só saiu com a fome que entrou no supermercado. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.